Então vamos iniciar a introdução da nossa plataforma GPE Pesquisa. Aqui estou usando a minha oficial, né? Mas basicamente como é que ela é? Ela tem essa parte aqui do lado que tem os questionários, tem os dispositivos, que são os celulares que vão em campo, as últimas respostas, que você consegue cancelar do seu banco de dados algumas respostas que você escolhe. E esse carinha aqui eu vou deixar para comentar num tópico mais avançado, né? Que é importar Excel, que na minha opinião é o melhor recurso que a gente desenvolveu aqui. Tá, essa aqui é a interface, é uma página de internet, como vocês podem ver, então você consegue acessar do seu celular, do seu tablet, do seu computador, basta ter internet. Tem uma lista, né, de questionários que você cria. Se é a primeira vez que você está usando a sua plataforma, isso aqui vai estar em branco. E para criar um questionário muito simples, criar novo. 3 abas, dados gerais, perguntas e entrevistadores. Nos dados gerais, o que são os dados gerais? Basicamente, a descrição é o título da sua pesquisa. Então, sei lá, pesquisa de moda. Aí você escreve pesquisa de moda. Esse campo é obrigatório porque é como você identifica o nome da sua pesquisa, né? Para depois lá na frente você procurar ela e fazer as coisas com ela. Quantidade estimada de entrevistas. Não é um campo opcional, mas muito legal de ser usado. Por quê? Se você voltar lá atrás, todo questionário que você já concluiu ou está em andamento, quando você indica um número aqui, ele aparece um indicador aqui no cantinho. Deixa eu mostrar aqui. Vou voltar aqui para vocês verem. Que basicamente é um indicador. Por exemplo, esse questionário aqui, 800 seriam as entrevistas estimadas, né? E aqui no esquerdo seria as recebidas. Então você consegue visualizar o progresso do trabalho em campo. Quando esse número de entrevistas recebidas é menor que o estimado, esse negocinho fica em vermelhinho, porque significa que ainda não terminou. A partir do momento que ele supera, já fica em verdinho, aí você visualmente aqui você já consegue falar, opa, já tá pra acabar ou já acabou, entendeu? Aí voltando lá, tem a parte de data. Data de início, data de fim, também é opcional. Você pode colocar isso aqui depois, você pode mudar, né? Às vezes é interessante você colocar antes, porque você consegue visualizar o período. Eu particularmente eu coloco sempre depois, porque como o nosso trabalho é um pouco dinâmico, às vezes a gente se programa para fazer um dia, aí ou faz mais cedo, ou faz mais tarde, ou muda a ordem. Aí no final é mais fácil e eu acabo colocando no final. Inclusive é bem legal, por exemplo, aqui ó, aqui eu indiquei, aqui eu não indiquei. Eu consigo ver o período que a gente fez essa pesquisa. 21 de novembro a 23. Beleza. Voltando para a criação, né? Só para a gente terminar aqui. Digitou o título da pergunta, quantidades estimadas. Você pode também colocar isso depois, mas eu aconselho colocar no começo. Pelo menos só para ter uma ideia. Aí vem as perguntas e os entrevistadores. As perguntas tem um bloquinho. Esse aqui já é um template que eu uso. Ele já vem com as perguntas que eu cadastrei. Desse lado aqui é o bloquinho de notas que eu falei, que é o editor de questionário. Que como é que ela tem um jeito que você fala pro programa como é que é a pergunta, né? A primeira linha, por exemplo, faixa etária. Esse aqui é o título da pergunta. Aí tem embaixo as idades, né? 16 anos, 25 anos, tac. Isso aqui são as opções. E esses carinhas aqui, ó, as chaves, é só para você dizer pro programa: comecei uma pergunta, terminei uma pergunta. Então, a estrutura de uma pergunta na plataforma é simples assim. Descrição do título da pergunta, abre chave, lista as respostas, né, uma embaixo da outra. Você vê que eu sempre dou um enter aqui embaixo, ó. Enter.
Terminei as minhas opções, fecha a chave. Esse bloquinho consiste em uma pergunta. Do lado direito tem o visualizador de tudo isso que a gente está fazendo. Por exemplo, a pergunta 3, faixa etária. Esse número 6 significa que são 6 opções de resposta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí as bolotinhas, né, indicando as opções de respostas. Se eu quiser ver tudo de uma tacada só, expandir. Expandir e esconder. Você vê, local. Local tem 0. Porque eu não coloquei nada aqui ainda. Então eu tenho que colocar, porque senão vai dar erro, né? Vai dar erro, porque senão como é que a pessoa vai responder? Como é que a pessoa lá no aplicativo vai poder passar avante se não tem opção para marcar? Não pode. Não pode esquecer, é importante. Tem que deixar uma pergunta sempre com resposta. Esses aqui são os marcadores que eu falei no vídeo anterior. O status, a menor, maior e a palavra no meio status, é para individualizar uma pergunta para mandar para o campo para ela acompanhar. Então, por exemplo, aqui no sexo e no local, que são duas perguntas chaves para esse questionário, para mim, no caso, o entrevistador, quando estiver trabalhando e respondendo, vai aparecer para ele do ladinho a quantidade que ele cadastra das opções que está marcando. Então ele consegue acompanhar o campo, ele consegue ver se ele está atingindo a meta ou não. Se eu quiser, eu posso botar isso para ele. Se não, eu posso tirar, tanto faz. Para o questionário, aí fica como você quer administrar isso. Se isso é alguma coisa importante ou não. Dica aqui de como fazer o questionário, né? Não aconselho fazer esses marcadores para todas as perguntas. Faça para o mínimo e necessário. Se for necessário, senão você não faz. Então, por exemplo, se seu questionário, se sua pesquisa é importante saber quantidade de sexo por algum motivo, para atingir cota de alguma coisa, por exemplo, quem faz pesquisa eleitoral tem que, na amostra, tem que ter a quantidade de sexo bem distribuída. Aí você coloca um marcador. Aí não faz para todas as perguntas, porque não interessa ao entrevistador saber todas as respostas, entendeu? Inclusive é até perigoso. Inclusive é perigoso para quem trabalha com pesquisa eleitoral, né? Porque tem muito assédio. Quem trabalha nessa área sabe que existem essas campanhas, essas mobilizações aí. Tem gente até já aconteceu até uns casos que roubaram nossos celulares para poder saber quem estava na frente, esse tipo de coisa. Então, para controle interno, para a sua segurança do seu pessoal em campo, coloque essa informação somente nas perguntas que são perguntas para acompanhar o campo propriamente dito. Escreveu todas as suas perguntas, clicou em salvar. Tem que salvar sempre, tá? Senão perde tudo. Entrevistadores. Essa aba aqui é basicamente quando eu vou enviar para um dispositivo para o celular. Então, por exemplo, se eu deixar em branco, a pessoa não recebe nada, né? Porque não enviei para ela. Mas eu quero mandar, por exemplo, para Marcos, que é o entrevistador da gente. Escrevo aqui o nome dele, que eu já cadastrei previamente, né? Ué. Não está aparecendo por quê? Eu tenho que escrever, calma aí. Pesquisa de moda. Local, deixa eu botar local 1. Local 1, local 2. Ó, você vê que atualizou aqui, né? Tem que salvar. Por isso que não estava dando certo, não estava conseguindo, porque entrevistadores, eu só consigo adicionar entrevistadores a um questionário quando o questionário está criado, né? E para criar tem que salvar. Então eu criei aqui meu questionário pesquisa de moda, que você vê que já mudou aqui em cima. E aí eu vou adicionar o Marcos para essa pesquisa. Marcos. Adicionado. Pronto. Quero enviar para ele? Salvou. Acabou. Já enviei. É assim. Gente, não precisa... Ó, como é simples. É basicamente mandar um WhatsApp. Inclusive você vê como é rápido essa dinâmica de enviar vários questionários para o pessoal. O pessoal, quando está em campo trabalhando, e aí por algum motivo tem que adicionar um outro entrevistador para aquela equipe, eu recebo um WhatsApp do líder da equipe e falo: Carla, adiciona fulana, que ela vai entrar aqui para ajudar para a gente concluir a pesquisa.
Aí, se a fulana ela já existe no meu sistema, né? Se nos dispositivos o usuário, o login fulana já existe, eu só procuro fulana aqui e salvo. Pronto, já enviou. Aí ela só baixa. Caso contrário, eu pego e crio um novo login para ela, né? Eu posso criar quantos login quiser. Inclusive, cada celular tem o seu login individual. Então, o Marcos tem o login do Marcos, a fulana tem o login da fulana, e cada um tem o seu. E, inclusive, isso é bom para você, administrador, que quando for ver a análise da trabalho de equipe, quando você for fazer aquele balanço, se a equipe está fazendo, como está fazendo o trabalho, quantas pesquisas estão fazendo cada um, você consegue individualizar pelos nomes. Então não fica aquela coisa aparelho 001 traço não sei o que, quem que é esse cara? Aí você tem que ficar olhando no seu caderninho. Não, gente, isso aí não. Coloca o nome, o sobrenome da pessoa, você consegue identificar. Se você quiser criar um código para o celular e as pessoas se revezam com aquilo ali, aí fica a decisão sua. Eu trabalho individuando as pessoas, porque eu prefiro saber, até porque como fica uma coisa atemporal, né? Daqui a um mês, uma semana, sei lá, eu vou olhar para trás e falar, quem que fez aquela pesquisa? Ah, pesquisa 00, dispositivo 001-2. Quem é esse cara? Não sei, não sei. Agora, se eu olhar ali e ver Marcos, eu sei quem é Marcos, entendeu? Marcos é o meu entrevistador de tal equipe, inclusive, não sei o que. Eu consigo identificar ele rápido. Mas é isso. Criamos. Essa é a nossa pergunta. Aqui em cima tem algumas abinhas. Editar seria parte dessa edição aqui, né? Os resultados é quando o entrevistador manda as respostas. Aqui, se eu clicar, vai estar em branco, porque eu não enviei para ninguém. Resultados comparativos é um outro tipo de relatório, que você faz gráficos em pilhas. Tabelas cruzadas a gente já conhece. O mapa é um mapa, são as respostas no mapa. E tem um link. O que é o link? O link é bem legal para você conferir o questionário que você acabou de criar. Em vez de você vir aqui e olhar, o link é basicamente isso, só que num formato mais legal. Vamos ver aqui. Inclusive o link, você consegue enviar esse link para qualquer pessoa. A pessoa, para entrar nessa plataforma, só quem entra na plataforma sou eu, porque tem meu usuário e senha. Mas se eu quero mandar essa pesquisa para o meu cliente, ou para o meu líder de campo, ou sei lá, para o outro colaborador, e eu quero que ele veja como ficou a pesquisa, o questionário, vai em link. E aí você vê aqui, ó, pesquisa de moda versão 1. A versão 1 foi porque eu salvei uma vez, né? Não fiz nenhuma outra mudança. E esse aqui são as perguntas. Você vê que tem as caixinhas, ó. Pergunta número 1, pergunta número 2, pergunta número 3. E assim vai. Então, se eu quiser mandar esse link para uma pessoa, é só copiar e colar. Envia, pronto. É esse carinha. Tem alguns detalhes que a gente pode falar num tópico mais avançado, que seria a parte de versões, né? Que às vezes, inclusive isso é uma coisa que muito delicada nas plataformas que existem no mercado, que é como você trabalha com versões diferentes. Ou, por exemplo, no papel, até no papel tem esse problema no questionário em papel. Quando você imprime o questionário, a primeira versão, aí você coloca as perguntas e aí, por algum motivo, você tem que fazer uma edição. Então, por exemplo, ou adicionar uma pergunta. O jeito mais simples de um questionário quando tem uma mudança é quando você pega uma pergunta e você ou muda o texto, por exemplo, aqui em vez de ser 60 anos, eu botar mais de 62 anos, por exemplo, ou adicionar uma outra opção aqui no meio de 60 a 65 e depois ser maior que 65. Esse é um tipo de mudança no questionário em uma pergunta. E aí é mais fácil para gestir isso daí. Porque quando você adiciona uma outra pergunta, você está mudando a estrutura do questionário. Então, por exemplo, aqui são 7 perguntas. Se eu adicionasse uma pergunta a mais, seriam 8 perguntas.
E isso vai influenciar também para a visualização dos resultados, né, dos relatórios. Então essa parte a gente resolveu com a nossa plataforma, inclusive tem a ver com o nosso importar Excel, que esse carinha que faz, esse aqui carinha que resolve esse problema das versões. E aí a gente consegue trabalhar. Toda mudança que você faz na edição, por exemplo, aqui vou editar. Eu vou colocar aqui, eu vou colocar diferente. Eu vou botar 70 anos e eu vou colocar uma pergunta a mais, né? Seria de 60, tracinho 69 anos. Então adicionei esse carinha ó, aqui, ó. Você vê que ele tá aqui. Vou salvar. Vou lá em link para ver como ficou. Opa, tem que atualizar. Cadê? Link. Versão 2. Versão 2 tá aqui, esse carinha. Aqui não tem nenhum problema. No tipo, eu não preciso me preocupar com nada, porque não interessa quantas versões você faça, ele só considera a última, tá? Então, enquanto não tiver respostas, tanto faz, você pode ter 1 milhão de versões. Só vai dar conflito quando você mandou por um entrevistador e o entrevistador te mandou uma resposta e aí depois você editou, aí mandou de novo para o entrevistador e ele mandou uma outra resposta. Aí essa primeira resposta é diferente da segunda resposta porque o questionário é diferente. Aí você tem tem que trabalhar diferente, você tem que trabalhar de uma maneira diferente para poder juntar essas duas versões. Nesse nosso caso, como eu não enviei para ninguém, na verdade eu enviei para o Marcos, mas ele não baixou ainda e não respondeu, e eu não recebi nenhuma resposta, então pra gente não tem problema nenhum, tá? Então, essas versões aí você consegue mudar rapidinho. Então você vê, é muito rápido eu conseguir consertar isso aqui. Quiseram mudar de novo. Pronto. Não quero mais não vou enviar mais pro Marcos, cancela aqui e já era. Simples assim. E aí a diferença no caso seria, diferença não, mas a atenção seria, por exemplo, quando eu faço um questionário e envio pro entrevistador, eu falo para ele, ó, pode baixar o questionário. Aí ele precisa baixar o questionário. Se eu fizer alguma mudança no questionário e ele já tinha uma versão precedente, aí você tem que falar de novo, ó, fulano, baixa de novo o questionário porque eu fiz uma mudança. Senão, não precisa falar nada, né, gente? Terminou o questionário, tá redondinho, tá certinho, é essa versão definitiva que é para campo, deixa para enviar para os questionários nos últimos segundos. Inclusive, eu nem entro no computador para enviar o questionário, eu envio pelo próprio celular. Abro a página do GPE Pesquisa pelo celular, envio, salvo os carinha, pronto, resolvido. Então, a gente aqui já conseguimos ver como se cria um questionário, rapidinho. Já tá pré-impostado, mas se eu quisesse começar do branco, seria apagar tudo e começa tudo do zero. E pronto, é isso.